Olá, voltando para a aula 4 aqui. Agora a gente vai começar a falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da dor crônica, né? O que é a dor crônica, como que ela se estabelece. E isso também é muito importante a gente ter esse entendimento para que assim, com o entendimento de como funciona o mecanismo do uso do ozônio sistemicamente, principalmente, local também, mas como se usa o ozônio e qual é o efeito dele orgânico, a gente consegue compreender bem quais serão os benefícios, qual a forma de tratamento, como que nós podemos realizar os protocolos, esses protocolos de dosagem, via, local de aplicação, tempo de intervalo, dosagem máxima, dosagem mínima, muita coisa a gente já aprendeu só na janela terapêutica, tá? Muita coisa você já consegue tirar dali, mas agora é especificamente no que a gente está tratando aqui da nossa aula de musculoesquelética. Então vamos lá para conceituação de dor crônica. A dor crônica é aquela que persiste por mais de 3 meses, e isso é muito importante a gente ter o entendimento. Então, não quer dizer que quando a gente fala de dor crônica, são apenas de diagnósticos de doenças crônicas. Por muitas vezes, a gente pode tratar dor crônica por outros mecanismos, até de trauma, né, que façam com que a gente tenha um prolongamento desses episódios de dor. Por exemplo, daí são as mais variadas. Enxaqueca, né? Enxaqueca é uma dor para quem já teve, é terrível, né? E ela permanece, às vezes em crise, por longos meses ou até mesmo por longos anos, né? Pessoa que fez um trauma e que depois ela permanece com uma dor na região do trauma por meses, anos, isso tudo também pode estar relacionado à dor crônica, tá? E além desses 3 meses, o processo de cicatrização. Daí a gente tem várias outras hipóteses que possam causar e entrar nesse diagnóstico, nesse conceito de dor crônica. Por exemplo, um acidente de grande monta, que tenha lesões graves, que façam feridas, ou traumas cirúrgicas, e esse pós-cirúrgico se torna longo, essa dor que o paciente apresenta, ela também é conceituada como dor crônica. E ela é diferente da aguda, né? Claro que a aguda é aquela dor espontânea, pode ser sistêmica, mas de uma maneira mais rápida, né? E essa dor aguda é uma reação do nosso organismo como uma função protetora. Então, como assim? Por exemplo, a gente vai ter um corte, né? Por que a gente tem a dor? Porque a gente tem essas extremidades, esses nervos, né? Essas extremidades dolorosas na mão, para que a gente pare, né? A partir do momento que a gente se corta e a gente sente, a primeira coisa que a gente faz, qual é a reação, o reflexo, a gente parar. E para a gente não ter danos maiores. Ou seja, o nosso cérebro e o nosso mecanismo de ação, ele é tão bem feito, tão elaborado, que ele tem esses mecanismos de reflexo que protegem para que a gente não tenha complicações maiores de um corte, por exemplo, assim, a gente já consegue parar. Diferente de traumas, tal, mas mesmo assim, nos traumas a gente tem mecanismos de ação protetora também, questões de violência, né? Daí a gente vai entrar em um outro parâmetro, mas assim, só para exemplificar para vocês, que, por exemplo, assim, uma pessoa que sofre uma agressão, né? Quando vai fazer alguma perícia tal, tem marcas no antebraço, então provavelmente ela, né, estava se protegendo
de uma agressão em face, cabeça, enfim. Né? Então é só esse tipo que é o reflexo da gente, não só consciente, como também temos esses reflexos inconscientes, né? E a dor crônica, ela passa a ser patológica, ou seja, ela entra num rol de doenças, né? Tu tens o diagnóstico da doença, o CID, enfim, porém, ela tem um comprometimento grande, faz com que tenha essa perda de qualidade de vida, às vezes diminuição de movimento, além da qualidade de vida, diminuição, né, como eu falei, de movimentos, fazendo com que tenha alguns procedimentos que não possam ser realizados. Então, muitas vezes as pessoas se afastam. Então, a dor crônica, por longos meses, ela deixa de ser uma dor isolada e ela se torna uma condição patológica, né? Então, pode haver alterações do sistema nervoso e em todo o organismo. Daí a gente vai em diversas situações, né? A fibromialgia é a maior delas e eu já falei para vocês que é um capítulo à parte sobre fibromialgia. Mas tem as dores neuropáticas, que são bem difíceis de controle também, que são dores crônicas. Então, ela atua diretamente no sistema nervoso. Eu vou dar um exemplo para vocês que ele é meio polêmico, mas assim, pacientes com quadro de fragilidade na saúde mental, com sofrimento psíquico, seja depressão, seja, enfim, outros diagnósticos independentes do diagnóstico, também sofrem de dor crônica, né? Elas sentem, isso também está muito relacionado à fibromialgia, mas elas sentem essa dor e às vezes as pessoas não têm esse entendimento que essa dor é real, porque ela é uma reação do sistema nervoso, então a pessoa realmente sente dor. Né? E todo o organismo, das mais diversas partes, principalmente as doenças reumatológicas, que são doenças muito dolorosas. Os pacientes com diagnóstico de câncer, dos mais diversos, é um diagnóstico que, na sua grande maioria, causa dores intensas, dores terríveis. Existem protocolos de tratamento de dor específicos para a área da oncologia e existem protocolos, como eu já falei para vocês, mas com muito cuidado, os protocolos para pacientes oncológicos. Então, a ozonioterapia, com todo o mecanismo que ela atua no nosso organismo, a gente pode trazer muitos benefícios, como tratamento complementar na dor crônica, seja ela independente de diagnóstico. Cada diagnóstico vai ter sua particularidade, a sua investigação, a sua anamnese, porém, os resultados, como forma complementar, têm trazido muito benefícios aos pacientes que usam da ozonioterapia com um mecanismo de controle de dor e melhoria na qualidade de vida, tá bom? Então, entrando agora na parte da fisiopatologia da dor crônica. Então, o que são esses mecanismos de fisiopatologia, né? Pode sentir sensibilização periférica. Então, a dor crônica não é só a questão da dor em si, vamos dizer assim. Ela entra também na parte de sensibilização. Vamos usar um exemplo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma lesão em cervical, tá? O diagnóstico dela pode ser uma discopatia, pode ser uma hérnia, enfim. Ela tem uma lesão em, sei lá, C5, C4. Muitas das vezes, a reação da dor não é somente na região. Pode ter um pinçamento na região medular e às vezes às vezes não tem comprometimento na região medular, mas o paciente, ele tem perda de sensibilidade nos membros, né? Que é isso que eu tô querendo dizer. Então,
uma lesão cervical, adormece o braço e a pessoa pode sentir falta de sensibilidade nas pontas dos dedos, né? Isso causa vários outros tipos de prejuízo, né? Diminui os reflexos, né, de reação à dor, então isso compromete várias coisas. E uma particularidade para vocês, que eu trabalho bastante no meu consultório, que é isso, às vezes o paciente, ele faz uma ressonância magnética e ali no laudo está dizendo que não tem comprometimento medular, porém o paciente tem a perda de sensibilidade, tem o formigamento, mas e por que acontece isso? Se lá no laudo da ressonância não tem. Acontece que com a inflamação e o edema, esse líquido, ele chega nas proximidades, fazendo com que tenha a perda dessa sensibilidade. Então, nem sempre é o comprometimento da medula, mas sim o processo inflamatório que gera líquido, né, fora da célula, que compromete e acaba ocorrendo esses sintomas e sinais, enfim. Outra fisiopatologia ocorre no local da lesão ou inflamação, acabei de falar, né? A inflamação e a lesão em si, vamos lá, quando a gente tem um acidente de moto, vamos supor, e tem um corte profundo, tanto a gente tem a dor pelo corte contuso, quanto ao processo inflamatório, que é uma reação do nosso organismo naquela região a partir daquela lesão contusa. Existe outros processos ainda que possam prejudicar esse processo de dor e piorar esse processo de dor, como, por exemplo, infecções, né? Então, tu tens uma lesão aberta com alto risco de infecção, faz uma infecção, aumenta o processo doloroso, diminui o tempo de cicatrização, aumenta o tempo de cicatrização, né? Então, isso tudo interfere no processo de cicatrização e no processo de reações álgicas, que na verdade é o que é a dor. Tá? Substâncias inflamatórias, prostaglandina, brademicina e citocina são hormônios, né? São substâncias que estão presentes nesses processos inflamatórios. Então, quando a gente fala de dor, vocês vão ver que a gente vai falar de dor, inflamação. Dor, inflamação. Então, é um outro mecanismo que, olha, lembrem da janela imunológica. Tem a concentração de analgesia? Tem, lá nos 10, 20 microgramas. Porém, se vocês perceberem, todo o quadro álgico, ou seja, de dor, na grande maioria, 99,9%, estão relacionados a processos inflamatórios. Agora, vamos lá. Adianta tratar a dor e não tratar a inflamação? Não vai adiantar. Tu pode ter até uma melhora local, porém tu não melhora como um todo a questão total da dor. Ou seja, quando a gente fala de vias de aplicação de ozônio, já vou dando dicas aqui no meio, né? Quando a gente fala de vias de aplicação da ozonioterapia, é importante a gente deixar ciente que eu vou fazer, vamos lá, já que a gente estava falando de hérnia, discopatia, enfim, doenças da coluna cervical, eu vou aplicar próximo à proeminência óssea ali das vértebras, certo? É uma via local. Adianta eu aplicar só na local? Adianta, diminui o quadro de dor. Mas se eu não tratar a inflamação que tem lá, essa dor vai voltar. Ela já vai voltar, porque já tem uma alteração já tem uma alteração óssea, né, de cartilagem, enfim, depende do diagnóstico. Mas o que eu digo adianta eu tratar só a dor e não a inflamação? Não adianta. Então, a gente, com esse pensamento, o que é importante a gente estar atuando? Tanto no local quanto uma via sistêmica. E por que uma via sistêmica? Lembra que eu falei para vocês lá naquela aula? O sistêmico,
vai trabalhar de dentro para fora. Então, eu vou fazer uma via sistêmica, seja ela uma autohemoterapia menor ou uma via retal, para que o meu sistema imunológico, ou melhor, o sistema imunológico do paciente, tenha uma reação, uma otimização, para que ele consiga trabalhar contra aquela inflamação, consequentemente diminuindo a dor. Então, sabe quando o computador tá com problema? Tu tem que dar uma resetada, uma arrumada, botar os programas novos, tal. Então, tu encaminhar para esse técnico para fazer essa arrumação, né? É mais ou menos o que o ozônio faz. Então, o ozônio faz com que o nosso mecanismo, o nosso computador, volte a agir do jeito que ele tem que agir. O nosso sistema imunológico volte a agir do jeito que ele tem que agir. Ou seja, ele vai tratar tanto a parte sistêmica das reações inflamatórias do organismo pelo nosso sistema imunológico e principalmente pela cascata inflamatória, né, anti-inflamatória, consequentemente tratando a dor. Gente, essa dica que eu dei agora, essa explanação que eu dei agora vai nortear toda a disciplina, toda a parte de tratamento em cima de diagnósticos com o uso da ozonioterapia. E eu vou repetir isso várias vezes até vocês tenham a certeza e isso faça com que vocês já entendam. Ou seja, o ensino, ele se dá através da repetição. Então, muitas vezes vocês vão ouvir novamente eu falar isso, porque isso é uma das coisas principais para o entendimento, tá? Reduzem o limiar dos nociceptadores, né, os receptores da dor. Então, estou tratando, né, o processo inflamatório, fazendo dosagens de analgesia local, vai fazer com que diminua o limiar de dor. É isso que está querendo dizer. Vai diminuir o limiar de dor, porque você está tratando, tá bom? Então, essa aula é muito importante e escutem mais de uma vez para que vocês tenham um entendimento dessa fisiopatologia. Vamos continuando aí, então, sobre sensibilização central, né? Tudo relacionado, então, à dor. Alterações no sistema nervoso central, medula, cérebro, né? Então, todos esses processos inflamatórios, eles podem interferir nesse eixo, né? Então, eles interferindo nesse eixo medula e cérebro, que é a comunicação, né? Pode vir a haver essas alterações álgicas, né? Esse quadro de dor. Aumento de excitabilidade dos neurônios. Então, os neurônios, eles começam a perceber, né, e se movimentar para reagir àquele processo causando a dor. Falha dos mecanismos inibitórios da dor. Então, isso é uma coisa bem interessante a falar, que muitas das vezes, quando a gente fala em via sistêmica, eu gosto de usar muito o protocolo cubano. Por quê? Porque muitas vezes dessas doenças de dor pode estar relacionada à doença autoimune, né? E não só com o diagnóstico, mas assim, pode estar relacionada a um déficit desse sistema imunológico e nem sempre uma doença autoimune diagnosticada. Então, fazendo com que esses mecanismos inibitórios da dor sejam prejudicados. Ou seja, nós precisamos tratar o sistema imunológico desse paciente. Nós precisamos ajudar com que melhore a função do sistema imunológico desse paciente. Por isso que, em caso de dor crônica, a via sistêmica, seja ela autoemo menor, seja ela retal ou a maior, mas como eu falei para vocês, eu atuo mais com as duas, ela é obrigatória. Vocês entendem? Porque a gente tem que ativar o sistema imunológico. A gente tem que fazer com que o sistema imunológico volte a agir
de uma maneira perto do ideal, e que é isso que o ozônio faz. Então, assim, são vários os fatores que fazem com que o nosso sistema imunológico ele pare de agir, né? A má alimentação, daí a gente vai pensar, ai meu Deus, agora tá na moda dizer isso, de que comer bem sim, mas é fato, mas eu como verdura, como fruta. Gente, a nossa verdura e a nossa fruta, ela é muito pobre em nutriente comparado com nossos antepassados. Então, assim, não que você não vai comer porque é pobre, mas hoje em dia a parte de suplementação de vitaminas, minerais, enzimas, coenzimas, aminoácidos, enfim, ela é muito importante nesses processos. Muito importante mesmo. Então, se acostumem a analisar o cliente que esteja num processo de tratamento de dor crônica, que não esteja suplementando vitamina D, que não estejam suplementando metilcobalamina, que é a vitamina B12, né? Então, a gente aqui está numa aula de ozonioterapia. Porém, quando a gente vai abordar um paciente, a gente quer um resultado efetivo àquele paciente. Então, a gente tem que já ter o entendimento que a suplementação, na grande maioria dos casos, ela se faz necessária para que a gente tenha um sucesso nos resultados das terapias integrativas. Não só das terapias integrativas, né? Porque o uso de medicamento de anti-inflamatórios a longo prazo tem várias complicações, né? Principalmente renal e hepática. A gente também precisa suplementar, né? Porque não é porque a pessoa faz um tratamento convencional que ela tenha vitamina e minerais, enfim. Mas isso é muito importante a gente estar falando. Então, a gente trabalhar a via sistêmica do paciente de dor crônica é imprescindível. Imprescindível, porque a gente tem que fazer com que, eu falo assim, a ozonioterapia acordou o sistema imunológico, que pelo menos ele acorde. Daí o teu cliente chega e fala assim, com quantas sessões eu resolvo isso? 2, 3? Não sei. Eu, no mínimo, trabalho com 10. De chegar de 10, 20 até 40 sessões. Né? Não é um tratamento que tu vai tratar sintoma, tu toma um remédio para a dor. Não é isso. A gente vai tratar a base, a gente vai fazer com que teu sistema imunológico também combata essa dor. Então, tu chega com um paciente, uma mulher com 50 anos de idade, com fibromialgia, que a vida inteira comeu mal, não praticou atividade física, fumou, bebeu, não cuidava do seu corpo, não é com 3 sessões que tu vai voltar com o corpo que tu tinha aos 18 anos, ou menos até. É um processo. Tu passou anos degradando o teu organismo. Tu acha que uma varinha de condão vai voltar com que teu organismo volte da mesma maneira? Não, isso é um processo, isso é muito bom deixar claro. E a dor crônica, ela passa por esse processo. E particularmente, se a gente for falar nisso, muitas vezes estão associados com quadros depressivos, ansiosos, enfim, de diagnóstico de sofrimento psíquico. Por quê? Porque é uma coisa que não se resolve do dia para a noite. A dor crônica não se resolve do dia para a noite. E isso é muito importante o paciente saber, porque tu vai mostrar a realidade para ele. É um processo, né, que aos poucos a gente vai diminuindo e melhorando. E não está relacionado a um tratamento único. Então, vamos supor uma paciente que tenha fibromialgia. Eu falo muito da fibromialgia, gente, assim, por exemplo, eu tenho fibromialgia, né? Eu particularmente tenho. Tem dia que eu tô cheia de dor, eu vou fazer atividade física? Vou. Mas dói. Mas tenho que fazer, por quê? Porque a partir do momento que tu deixa a dor se alocar ali, daqui a dor só vai aumentando e depois tu não vai conseguir fazer mais. Então, por que eu trago esse exemplo? Porque, na verdade, o tratamento, ele não se dá só com um tipo de terapia isolada. Ele pode dar com analgesia convencional,
com atividade física, mudanças de hábito de vida, no caso, atividade física, alimentação regular, uso de ozonioterapia, uso de suplementação, tratamento psicomental. Então, tudo isso está relacionado a um processo de sucesso no resultado de um tratamento para dor crônica, tá? Então, quais são as consequências disso? Dor persistente, mesmo sem estímulo, que é a dor crônica. Então, por alteração neurológica, pela essa ação inibitória da dor, né, dos processos de reação do sistema imunológico do organismo à dor, faz com que essa dor persista por um longo tempo, mesmo sem estímulos, mesmo sem um trauma, mesmo sem tu fazer atividade física, ela vai ficar ali, né, atuando. Alodinia, então é uma dor com estímulos que não deveriam doer com toque leve, muito característico da fibromialgia. Vou dar um exemplo que acontece comigo. Quando a gente quer mudar o look, quer dar face, a gente vai lá e corta o cabelo, certo? Então, dói para cortar o cabelo? Não. Mas em processos, assim, processos de fibromialgia que a gente está em crise, vamos dizer assim, não é que doa cortar o cabelo, mas a sensibilidade de só tu encostar na cabeça, o paciente sente dor. Então, às vezes, a pequenos estímulos já dói, tá? Já tem esse processo de dor. Isso aqui é uma amostragem geral sobre a sensibilização central, tudo relacionado ao nosso sistema nervoso. E agora vamos falar da neuroplasticidade disfuncional. Então, o que é isso, né? O cérebro, ele aprende a dor. Vamos voltar do exemplo da fibromialgia? Ele se acostuma, ele aprende a ter aquela dor. Ele tem a consciência daquela dor, tá? Reorganização dos circuitos neurais, memória da dor se mantém ativa, né? Então, o sistema nervoso, ele não esquece aquele processo ali, ele fica durante muito tempo, dor, mandando aquele estímulo, dor, e a dor deixa de ser um sintoma e vira uma doença. Então, o diagnóstico às vezes não se prevalece, né? E o sintoma, que é a dor, ele se torna o mecanismo principal daquele processo de alteração fisiológica. Então, vocês entendem que a dor crônica, ela é uma doença, entre aspas, que faz com que tenha grandes perdas na qualidade de vida. Então, essa neuroplasticidade disfuncional nada mais é do que o sintoma virar o fator principal, que é o que chega no consultório. Porque quando chega no consultório, a pessoa chega, eu tenho dor aqui, eu tenho dor ali, eu tenho muita dor na coluna, eu tenho muita dor no quadril. E o que a gente faz? Vamos tratar a dor? Não, vamos descobrir a fonte. Porque a dor, ela vira doença, mas a gente sabe que não é pela dor que se dá esse processo. Porque a dor é o sintoma dela. Então, sempre vamos voltar sempre à anamnese, uma escuta qualificada, entender esse processo de dor, quais são as interferências desse processo de dor, sejam elas físicas, sociais, psicológicas. Tudo isso faz com que a gente tenha resultados e trabalhe e faça o plano terapêutico do seu paciente de uma forma de qualidade para que a gente tenha ótimos resultados, gere qualidade de vida e às vezes a dor do paciente ela vai persistir ali, mas ele vai saber lidar com a dor e saber ter manobras de que aquela dor não tenha prejuízo funcional nem social no dia a dia dele, né? Que eu acho que isso é uma coisa muito importante ser falada. O quanto que a dor traga prejuízos funcionais e prejuízos sociais, né? Por exemplo,
pacientes que tenham dor por uma cirurgia que botou pinos, né, na perna, enfim, qualquer lugar, né? Até quando que ele tem uma perda funcional e emocional. E isso se caracteriza muito com afastamento de trabalho, enfim, das atividades, porque para uns tem gente que o processo de dor é controlável, né? Cada sistema nervoso trabalha numa forma de dor e tem pessoas que têm mais dificuldade porque o limiar de dor é maior, né? Então, isso é bem importante a gente ter o entendimento que cada organismo funciona de uma maneira e cada sistema nervoso também atue de uma maneira com que os processos álgicos, os processos de dor, tenham mais ou menos comprometimento, tanto social quanto psíquico. Disfunção dos sistemas moduladores. Vamos lá. Olha só, prestem bastante atenção e façam as relações de que tudo que a gente falou até agora, a dor está relacionada ao sistema nervoso, certo? Então, sistema descendente, serotonina, noradrenalina, perde a eficiência. O que é a serotonina e a noradrenalina? São hormônios do bem-estar, né? Então, gente, tem várias coisas que a gente pode relacionar. Redução da inibição natural da dor, né? Por que a maioria das pessoas com doenças crônicas tem processos depressivos? Perde a eficiência da ação da serotonina. Perde a eficiência da noradrenalina. Então, são neurotransmissores. Esses neurotransmissores não conseguem fazer a comunicação dos neurônios de uma forma eficaz. Por isso que muitas pessoas têm esses processos relacionados à saúde mental. E muitas das pessoas falam, não, mas assim, ele tá com dor e assim, ele quer usar essa dor como um mecanismo. Gente, pode existir isso? Pode, porém é patológico. Você tem que tratar a mente da pessoa, mas você tem que dar um suporte à mente da pessoa, porque automaticamente esse neurotransmissor e essas comunicações sinápticas, elas estão prejudicadas. E tem outros tipos de relação. Por exemplo, existem doenças que a gente tem uma comunicação não tão boa, enfim, uma deficiência na comunicação desses neurotransmissores, que são doenças neurológicas, doenças que muitas vezes estão relacionadas a neurodivergências, a demências, enfim, que tenha essa dificuldade na comunicação dos neurotransmissores. Então, por exemplo, um paciente de Parkinson, que tem movimentos involuntários, que tem perda de movimento, de estabilidade, né, do corpo, enfim, tudo isso estão diretamente ligados também ao processo e ao sistema nervoso relacionados à dor. Então, a gente precisa fazer várias correlações quando a gente trata os pacientes que vêm com queixas álgicas. Então, a gente tem que fazer aquele scanner do paciente para saber o que pode interferir nesse processo e como que a gente pode trazer benefícios para ele dentro do tratamento que a gente propõe, que a gente elabora, tá? Então, fiquem atentos a isso é muito importante também. Componentes neuropáticos, isso é bem importante porque na grande maioria das vezes é o que o paciente vai trazer para vocês. Vamos lá. Lesão ou disfunção do sistema nervoso, descargas elétricas espontâneas, já falei sobre isso nessa aula mesmo com vocês, que são como características queimação, choque e formigamento. Então,
a gente sempre trabalha com sinais e sintomas, né? Sinais é aquilo que a gente vê, sintomas é aquilo que o paciente sente e relata, né? Então, todos esses tipos de lesão, né, tem esse componente, comprometimento neuropático, que podem causar essas características de sintoma, seja queimação, choque, formigamento, principalmente nas doenças de discopatia, né? Principalmente nas lesões de coluna, é bem característico esse tipo de componente neuropático, né? De característica de componente neuropático. Então, queimação, choque e formigamento, né? A sensação é bem ruim, né? E a gente tem que tratar tanto o local, no caso, né? Já repetindo, local como sistêmico. Então, essas são as características mais comuns dessa reação da disfunção do sistema nervoso. Agora a gente vai falar sobre os impactos da dor crônica no organismo, que eu já vim falando na aula, tem várias situações que podem estar relacionadas a isso, né? Sistema nervoso psicológico, sistema nervoso e psicológico, está totalmente ligado uma coisa com a outra, né? Então, sistema nervoso, dor crônica causa ansiedade e depressão. Falei sobre a serotonina, noradrenalina agora. Alterações cognitivas, memória e atenção e distúrbios do sono. São os três principais, mas pode ter outras situações que tenha outros sintomas. Então, o paciente com dor, o sistema nervoso ele está sempre alerta. Então, é muito difícil tu desligar e dormir. Então, porque ele está excitado, né? O sistema nervoso está tentando trabalhar ali naquele processo de dor. Então, essa dificuldade é maior. Memória e atenção, porque está tudo focado no quadro álgico, né? E quando a gente tem esses processos todos, eu vou voltar numa coisa que eu falei hoje ainda, que as deficiências de alguns nutrientes do nosso corpo têm uma ação direta a esses mecanismos nervosos, por exemplo, a B12. Então, às vezes, a pessoa está com uma perda de memória e tal, são processos inflamatórios. Eu sempre uso o exemplo assim, ó, nós temos um mecanismo, que é o nosso corpo. Se eu tenho um local onde tem um processo inflamatório, o nosso corpo, o nosso mecanismo, ele vai fazer com que dê prioridade àquele processo. Então, as redondezas que naquele momento não precisam tanto, por exemplo, de B12, vão ficar com pouca B12 e eu vou mandar para lá. Então, acaba tendo, não é a palavra deficiência, mas algumas perdas relacionadas porque o nosso mecanismo está todo focado a melhorar aquele processo que está comprometendo mais. Então, o uso da suplementação nos processos de dor, ele é essencial, tá? A alimentação também, ele é essencial para o resultado de excelência do tratamento que a gente propõe para o paciente, né? Então, a ansiedade e a depressão, né? Tu não vê a hora de aquilo melhorar. Eu sempre trato a ansiedade e a depressão com dois fatores, né? O passado e o futuro. No caso aqui, o futuro e o passado, né? Só que a gente vive no presente. É uma loucura. Então, o futuro não existe. Hoje, o futuro não existe, né? Porque ele ainda não aconteceu. O passado já existiu, mas também não volta atrás. Então, a gente tem que ver o presente. Então, muito dessa parte psicológica, neurológica, a gente lida com o paciente, sim. Hoje, você tem a dor. Os pacientes que estão mais relacionados a quadros depressivos, eles estão relacionados ao sofrimento do passado e remetem sempre ao passado. Poderia ter mudado isso, sofri um acidente de carro, não devia ter ido, eu senti que eu não devia ter ido, tal, mas não vai mudar, aquilo já aconteceu. Eu estou usando exemplos assim, né? Enfim. E processos ansiosos, que daí eu relaciono ao futuro, por exemplo. Meu Deus, eu tô com a perna machucada, eu preciso voltar a trabalhar.
eu tenho uma viagem marcada, se eu não melhorar esse processo de dor, se eu não melhorar esse machucado, eu não vou conseguir viajar. Uma viagem que está marcada há anos, que eu estou me planejando antes. Então, assim, gente, isso vocês vão estar, por mais que seja uma questão sistêmica que a gente esteja falando agora, vocês vão lidar isso no consultório. Então, é muito importante tu também estar preparado para abordar esse tipo de tema, porque a doença crônica traz elementos para a gente, traz situações para a gente dentro do consultório que a gente tem que fazer várias abordagens ou encaminhamentos. Se tu, a partir do momento, tu percebe que o quadro nervoso e psicológico do paciente esteja alterando diretamente no quadro e o tratamento de dor, você vai ter que encaminhar para um psicólogo, você vai ter que encaminhar para um terapeuta, porque você está ali em busca de um resultado do tratamento do paciente. Então, é importante que tenha um atendimento multidisciplinar. Então, faça esse encaminhamento para ter resultado ao paciente. O objetivo não é o sucesso do profissional, e sim o sucesso do tratamento do paciente. Então, isso é bem importante, tá? Sistema cardiovascular, então. Aumento do estresse crônico, elevação da pressão arterial, maior risco cardiovascular. Isso é óbvio, né? Então, assim, esse tipo de lesão faz com que a pessoa fique mais sedentária, que a pessoa fique com menos movimentos, né? Diminuição dos movimentos, das atividades, pode aumentar a placa de gordura na parede dos vasos, aumentando a pressão arterial, tanto uma forma física quanto uma forma psicológica, né? O aumento e consumo numa dieta não balanceada do uso do sódio, o maior risco cardiovascular por a pessoa ficar mais parada, então ocorre mais riscos de trombo. E além disso, do próprio mecanismo do paciente, é aquilo que eu falei antes, o organismo não está ali naquele processo de dor. Então, ele vai preservar os órgãos vitais? Vai. Ele vai apresentar os grandes sistemas? Vai. Mas ele tem várias funções para lidar ao mesmo tempo. Então, a gente tem que estar bem atento a isso, que muitas vezes o paciente ele vem para o consultório, a gente está fazendo o tratamento de dor, mas a gente não pode deixar de avaliar todos os dias que ele vem para as sessões, para que a gente tenha certeza que ele esteja bem para receber a terapia. Então, é muito importante que quando tu faça a primeira consulta, tu faz a anamnese do paciente, tu veja que sim, o paciente pode receber o uso da ozonoterapia, pode fazer o tratamento. A cada sessão é importante a gente pelo menos verificar os sinais vitais, verifica a pressão, verifica a temperatura, né? Quem é diabético verifica a glicose do paciente para a gente ter esse acompanhamento e a segurança que naquele dia e naquele momento ele esteja apto para receber a terapia. Os impactos da dor crônica no organismo são os mais diversos, né? Então, sistema imunológico, a gente já falou do cardiovascular e sistema nervoso. Então, agora, imunológico, liberação contínua de mediadores inflamatórios, imunidade desregulada. Olha só, já tinha falado isso para vocês lá, né? Então, é isso aí, o sistema imunológico vai tentar agir de qualquer forma para tratar aquela dor. Então, tem muitos mediadores inflamatórios, tem muitas alterações de laboratoriais que pode estar relacionada a processos inflamatórios. Então, além do medicamento, além da terapia do ozônio, a gente tem que ver alguns outros meios de combate a processos inflamatórios. Eu, particularmente, trabalho muito com alimentação. Eu sei que não é o caso aqui, mas no COVID, meus pacientes particular, eu tratava a alimentação. Vamos reduzir os alimentos inflamatórios, por exemplo, glúten e lactose. Tá, mas o que tem a ver? Tem várias coisas a ver, e na dor crônica é a mesma coisa. Se eu diminuo a ingesta, o ideal nesse processo até suspender temporariamente isso,
Esses mecanismos inflamatórios, eles atuam diretamente no intestino. Aonde que se absorve esses neurotransmissores serotonina? No intestino. Se eu tenho o intestino inflamado, até também para tratamentos convencionais de anti-inflamatórios ou analgésicos. Se eu tenho esse processo inflamatório no intestino, é mais um processo aonde o meu sistema imunológico tem que tratar a inflamação. Então, vamos evitar isso, até porque o nosso intestino, como dizia o Dr. Laí Ribeiro, é o nosso segundo cérebro. Temos que tratar muito bem ele para que tudo funcione muito bem. E, coincidentemente ou não, quando a gente faz o uso por longo tempo de antibióticos, de analgésicos potentes, de anti-inflamatórios, a gente tem uma alteração né, evidente da microbiota intestinal, né? Até, né, no dia a dia a gente vê a vida intestinal mudando completamente, até entre processos de constipação quanto processos de diarreia. Então, isso é uma coisa que eu gosto de trabalhar no processo de dor também, tá? Então, muitas coisas estão relacionadas. Aumentar a ingesta hídrica, aumentar o consumo de água é muito importante, porque permeia tanto todo o sistema cardiovascular, como a diminuição e a melhoria no processo intestinal, porque um intestino bem permeável e hidratado, ele tem uma maior absorção de nutrientes. Se a gente absorve mais nutrientes que atuam na cascata anti-inflamatório, por exemplo, a B12, vamos supor, né? Ou outros tipos de componentes, como magnésio, vitamina C, enfim. Se a gente consome mais água, aumenta a permeabilidade intestinal, aumenta a absorção intestinal, você está ajudando o seu organismo a reagir a um processo inflamatório. Então, a orientação, o mecanismo de tratamento terapêutico da terapia integrativa, ele vê nessa abordagem, a ozonoterapia está incluída nela. Então, vamos lá. Um processo, vou usar um exemplo, muitas vezes as pessoas falam, mas usa autoimunoterapia ou retal. Se é uma paciente que já tem um histórico de intolerância à lactose, uma desbiose intestinal, um síndrome do intestino irritável, eu vou priorizar a via retal. Por quê? Porque eu preciso daquele ambiente bem, daquele intestino legal, para que também ajude nos processos de dor. E esses processos de dor, por muitas vezes, também podem estar relacionados ao não sucesso de um tratamento por uma desbiose intestinal, por uma vida intestinal prejudicada. Então, essa é uma dica muito mega importante, tá? No tratamento integrativo que vocês vão propor aos pacientes de vocês. Né? Então, eu iria preferir a ozonoterapia retal. Mas eu posso já começar com uma dosagem alta para o paciente com desbiose? Isso você vai avaliar também. De repente, o paciente com dor, eu posso começar com 20? Pode, mas ele está com uma permeabilidade, uma sensibilidade intestinal muito grande. Será que não seria melhor a gente começar com 15, aumentando progressivamente? Então, um paciente, de repente, que você faria 20 sessões, você vai ter que fazer 30, porque você vai ter que fazer esse processo de adaptação numa concentração menor, certo? Nessa primeira fase de tratamento. Isso tudo tem que ser avaliado e isso tudo tem que ser colocado no protocolo do paciente, deixando o paciente ciente. Então, esse processo é um processo terapêutico evolutivo, do tipo assim, a gente precisa fazer. Como que tu tá hoje? Como que melhorou? Como que tá a tua vida intestinal? Tá indo no banheiro? Tá tomando água? Toda consulta, isso não é só na primeira consulta. Toda consulta tu tem que fazer essa abordagem. Enquanto tu vai lá atendendo o cliente, fazendo protocolo, tu já fala isso. E depois tu vai adaptando o teu protocolo, ou vendo com que aquilo que tu planejou efetivamente tem um resultado, né, esteja indo num caminho legal. Então, dica
de ouro, mais uma dica de ouro para vocês, né? Então, vejam sempre o paciente como um todo, façam essas perguntas aos pacientes a cada sessão ali que ele estiver no consultório. Sistema musculoesquelético é o principal sistema, um dos principais sistemas prejudicados quando a gente fala de doenças musculoesqueléticas, isso é óbvio, né? Então, fraqueza funcional, limitação funcional, redução de mobilidade, que é onde tem a grande perda e os grandes prejuízos no dia a dia do paciente e do cliente. Então, a fraqueza muscular, eu gosto de falar bastante, e eu já dei o exemplo para vocês aqui, que por mais que o paciente tenha dor, claro, depende do tipo da lesão, né? Por mais que o paciente tenha dor, ele tem que fazer atividade física, né? Eu vou dar um exemplo para vocês de um paciente que eu atendi, eu gosto de dar exemplos, e no fim das aulas, eu pretendo fazer também estudos de caso, né? Não sei se a gente vai fazer ao vivo ou se a gente vai fazer gravado, de situações de como que a gente monta esses protocolos, né? Eu tive um paciente eu sou de Florianópolis e aqui a gente tem um local onde se forma policiais, né? Dos mais diversos tipos de polícia aí. E existe uma academia para formação de policiais. E eu recebi uma pessoa do Nordeste e ele passou no concurso que é muito concorrido e era o sonho da vida dele. E quando ele, no preparatório, né, porque existem testes físicos, no preparatório desse concurso, ele começa a sentir dor na região plantar. Então, quando ele corria, que uma das atividades é corrida, ele sentia muita dor na região plantar. Então, ele procura um ortopedista na cidade dele e o ortopedista fala, olha, é fascite plantar, tá bem inflamado, o ideal era você parar, fazer o tratamento, né, para depois voltar. Só que, como que ele ia parar? O grande sonho da vida dele era passar naquele concurso e ele passou no concurso e, senão, ele ia ser reprovado no concurso. Naquele momento, o médico propõe a ele a fazer uma aplicação de ácido hialurônico na região para que diminua o impacto, porque ele não poderia parar de fazer atividade. Quando ele chega aqui, ele ainda tem, né, um pouco de ácido hialurônico e a gente começa a fazer a aplicação de ozônio para que faça essa diminuição desse processo inflamatório e dessa analgesia. Então, eu fiz via retal e local, né? Quando ele, no dia a dia, né, ele fazia 2 vezes por semana. E quando ele tinha alguma prova relacionada à parte física, corrida, ele fazia ou no mesmo dia, que nem sempre era possível porque era pela manhã bem cedinho, ou ele fazia no dia à noite, antes da sessão, a sessão de ozônio, para que o ozônio ainda esteja um pouco atuante ali na região. Então, foi um trabalho que a gente se via sempre durante todo o processo de formação dele e tivemos um resultado excelente. Ele passou com o segundo melhor tempo, tá? Uma pessoa com fascite plantar, assim, bem complicada de tratar, e ele passou. Então, todas essas reduções de mobilidade, limitação funcional, não, se a gente for pensar só num caso de uma pessoa que possa parar, que possa fazer o repouso adequado, porque tem o pode e o deve, né? E às vezes a pessoa não tem como fazer isso, né? Como eu trabalhei no serviço militar também, a gente passava muito por isso. Se o soldado não fazia a atividade que era proposta, ele perdia o cargo. Então, tem vários fatores que a gente associa aí com essas perdas que tem, mas a gente pode atuar de uma maneira preventiva, a gente pode atuar de uma maneira com que tenham benefícios relacionados
com o uso da ozonioterapia na diminuição desses processos crônicos de dor. Então, essa limitação é o que mais dá prejuízo ao paciente. Então, o sistema musculoesquelético, a fraqueza muscular, limitação funcional, mobilidade é o que causa, na grande maioria das vezes, o maior prejuízo, né? Por exemplo, pessoas que trabalham com limpeza, diaristas que têm epicondilite, né? Que é bem comum, que é aquela dor terrível. Chega um momento que o braço incha e lá não consegue fazer um movimento de torcer, de esfregar. Então, como que a gente vai fazer isso? Consegue parar aí uma semana de fazer faxina? Se ela não trabalha uma semana de fazer faxina, não, né? A gente sabe qual é a realidade, a nossa realidade nacional. Então, isso a gente também trabalha dentro do consultório, né? Que esse é o grande prejuízo dessas perdas relacionadas ao sistema musculoesquelético, mas é possível. Mas como também, por exemplo, um paciente com câncer. Eu gosto de dar vários exemplos, né? Por exemplo, assim, um paciente com câncer que tem uma dor crônica, tá? Esteja em tratamento, mas ele não esteja tão comprometido a ponto de não fazer atividade física. Vamos proporcionar, vamos fazer com que incentivar que ele faça atividade física dentro da limitação dele. Por quê? Vários fatores. O processo oxidativo que se dá nos tratamentos de ozonioterapia diminui drasticamente o oxigênio circulante. A gente pode repor com ozônio, aumentar a oferta com ozônio? Podemos, devemos e vamos fazer. Porém, a atividade física é imprescindível porque quanto maior a tua massa magra do organismo, mais você consegue reter esse oxigênio, porque a massa, a musculatura precisa do oxigênio. Então, por exemplo, fazer uma musculação seria bem interessante. Então, trazendo esse exemplo, eu vou trazer outros exemplos, pacientes. Tem um médico que fala sobre isso, assim, ó, a gente sempre aprendeu que musculação é para pacientes jovens, né? Paciente jovem pode fazer? Claro que pode fazer. Mas o idoso não pode deixar de fazer, porque ele precisa do aumento da massa magra para tanto dar suporte para as articulações e fazer com que tenha maior oxigenação, né, do corpo para diminuição dos processos de dor e trauma, enfim. Então, tem muitas coisas que estão relacionadas. E é muito importante vocês terem esse entendimento. Agora vamos para o sistema metabólico. Sistema metabólico e impacto social e funcional. E o impacto social e funcional a gente já até falou um pouco, né? Mas vamos lá. Metabólico, alterações hormonais, cortisol elevado. Vou falar mais um, tá? Fadiga crônica, possível ganho de perda de peso. Também já falamos ali atrás sobre isso, assim. Essa alteração metabólica se dá por vários fatores. A gente tem o nosso ciclo circadiano, né? Que é o mecanismo hormonal que o nosso organismo, ele entende o que é dia e o que é noite. Tá? E o que tem isso a ver? O nosso organismo foi feito para ficar acordado durante o dia e descansar durante a noite. Por isso que todo mundo deveria descansar à noite. Vamos trazer um exemplo da minha área, da enfermagem. Pessoal que trabalha à noite, a maioria tem ganho de peso, né? Por quê? Porque tem essa relação no círculo circadiano hormonal, por mais que tu não esteja descansando, a diminuição da luz ativa do dia faz com que o organismo tenha esse entendimento, então diminua um pouquinho, né, a velocidade do seu organismo. Então, isso está altamente relacionado, isso é pouco trazendo, então, o uso da melatonina. Mas a melatonina é para dormir. Não, a melatonina é um hormônio que auxilia nesse processo do círculo circadiano. Nós, hoje em dia, temos uma exposição à luz diariamente
muito à noite. Então, por que a pessoa que fica com o celular na cama antes de dormir tem mais dificuldade para dormir? Porque aquela luz que incide no nosso rosto, no olho, enfim, faz com que o organismo se confunda o que é dia e o que é noite, tá? O cortisol, ele é um hormônio também relacionado aos processos inflamatórios, né? Então, ele está muito ativo aí no nosso organismo. E quando a gente fala de hormônio, sempre um tem uma relação com o outro, então a gente tem que estar muito atento com isso. E o cortisol, ele interfere tanto na condição física, com aumento de peso, diminuição do sono, consequentemente, um quadro de sofrimento psíquico. O cortisol, quando tu usa uma hidrocortisona, quando tu usa uma prednisolona, o ideal é tu usar no primeiro horário da manhã. Por que tu usa? Que ele ajuda bastante no processo inflamatório. Por que tu usa de manhã? Porque ele interfere diretamente no teu sono, para vocês entenderem que ele interfere sim no processo circadiano, então nesse eixo, né? Então, isso é bem importante a gente citar. E a alteração desses hormônios causam a fadiga crônica, pode causar o ganho de peso ou perda de peso, vai depender do organismo da paciente. Então, voltamos lá na integrativa que eu falei. Então, a ozonoterapia aumenta o nível de oxigênio, ela dá mais disposição. Tem gente que faz ozonoterapia à noite e que tem dificuldade de dormir porque aumenta aí a função fisiológica, né? Então, a fadiga crônica, ela está relacionada também a outros nutrientes. Então, por exemplo, coenzimas, a coenzima Q10, de repente um paciente com dor crônica, seria interessante também suplementar com coenzima Q10, né? Daí, quando eu vou fazer a coenzima Q10, eu já não faço o ozônio no mesmo dia. Isso também tem que ter essas relações, vocês têm que entender também essas relações. Então, a ozonioterapia aqui, por mais que seja uma pós-ozonioterapia, a gente está falando da parte integrativa que funciona de como um todo. Então, a ozonioterapia aqui, ela ajuda muito a fadiga crônica, por quê? Porque ela aumenta a oxigenação. Vai aumentar o oxigênio circulante e vai diminuir a fadiga. Quem já fez uma ozonioterapia sistêmica, principalmente a retal, dá uma sensação de leveza, tu tem mais, né, vontade de fazer as coisas. Muitas pessoas com esses tipos de lesões perguntam para mim: tá, Camila, eu posso fazer o ozônio antes da fisioterapia? Deve. Por quê? Porque tu aumenta essa tua energia, tu aumenta a quantidade de ATP, né? O teu ATP fica mais ativo pelo uso do ozônio e do oxigênio, fazendo com que tu faça outros tipos de movimento ou a expansão dos movimentos. De repente, tu tenha uma ozonioterapia, uma fisioterapia de melhor qualidade, porque você consegue fazer mais movimentos logo após já fazer o ozônio. Existem inúmeros vídeos de pacientes que saem do consultório, que entram no consultório com uma limitação de movimento e quando saem do consultório, aquela limitação já é menor ou é ausente. Por quê? Porque a gente consegue ter essa expansão melhor nos movimentos pela o aumento da ATP, o aumento da energia, o aumento da oxigenação no corpo após o uso da ozonioterapia, tá? Impacto social e funcional, ele é super evidente e a gente tem muitos prejuízos financeiros relacionados a isso, porque a gente tem a redução laboral, né, de capacidade laboral, dependendo da atividade física, e até dependendo da atividade física, gente, paciente com dor para trabalhar é muito complicado, porque o sistema nervoso, ele está diretamente afetado, então é muito complicado esse processo, né? E muitas vezes, então, causa esse isolamento social, porque ele não pode ter uma atividade social legal, porque ele está sentindo dor e aumentando os quadros depressivos e de sofrimento psíquico.
e consequentemente aí a queda da qualidade de vida, né? Então, o impacto social e funcional ele é muito grande, é, não é só a questão orgânica, física, fisiológica, né? Tem todo esse desgaste é, relacionado ao impacto social. Estamos terminando essa aula e a gente vai trazer sobre os impactos da dor crônica no organismo. Então, o que envolve, né, passar por um processo de dor crônica? Sensibilização periférica e central, a gente já falou sobre isso, né? Alterações cerebrais duradouras, desequilíbrio no sistema modulador, impacto no sistema físico e psicológico. Óbvio, né, gente? É óbvio isso e eu tenho falado isso ao longo de toda a aula. Então, muitas vezes a gente não vai conseguir relacionar somente a parte física do tratamento. Precisamos também relacionar a parte emocional, psicológica, mental. Então, se tu não tem condições de também tratar isso, tu tem que encaminhar, tu tem que explicar isso para o cliente, né? Mesmo que a ozonioterapia, ela ajuda muito isso. E assim, ó, eu tenho uma outra dica para vocês. Eu sempre com dicas, né? Quando tu recebe o paciente muito frustrado, muito triste, por causa daquele quadro de dor, e ele aceita o tratamento, durante toda a consulta, aquela conversa, durante toda a sessão, aquela conversa, ela é muito importante, né? Às vezes também a falta de conversa deixa ele um momento de relaxar, uma música boa, uma música tranquila, que faça com que ele tente se tranquilizar, até porque o tratamento local com agulha, às vezes, ele é bem doloroso, né? Existem técnicas também para a gente diminuir esse quadro de dor, distribuir mais a quantidade de gás, diminuir o número de picados com o aumento do volume, numa concentração menor. Isso tudo vai depender do quadro do paciente. Então, isso tudo a gente tem que ter muita segurança para saber e entender como aquele paciente responde. E durante a sessão, tu ter aquela conversa, e no final da sessão, assim, de repente, tu propor a ele, porque daí ele já vai estar com o ozônio circulante, ele já... eu tenho muitos relatos de paciente assim, ó, Camila, eu fiz o ozônio e eu não sei te dizer o que eu senti. Para mim era tudo normal, mas parece que eu entendia as coisas melhor. Por quê? Porque você estava mais oxigenada, né? E eu sempre também peço no primeiro dia de consulta que o paciente avalie alguma alteração. O que você fez que mudou? O que você sentiu de diferença? Né? Não é só a reação. O que você sentiu diferente de fazer o ozônio? Eu não senti nada, eu levei a minha vida normal. Não, mas assim, ó, são pequenas coisas. Eu já tive um caso de uma paciente que era uma paciente que foi tratador e era uma paciente muito depressiva mesmo. Então, ela tinha deixado o autocuidado de lado, o cuidado da casa de lado, tal. E daí, ela era uma mulher de poucas palavras, ela falava pouco, muito comedida, assim. E daí, na segunda sessão, eu perguntei para ela, né, se ela tinha sentido alguma diferença, tal. E ela falou, não, a minha vida não mudou nada com o ozônio, né? E é natural do paciente de sofrimento psíquico esse tipo de resposta. E ela falou para mim, ó, não mudou nada. A única coisa que eu resolvi, né, que não fazia muito tempo, era limpar a minha casa. E eu tinha feito a sessão dela à tarde. E eu resolvi limpar minha casa a partir das 9 horas da noite. Eu fiz uma faxina na minha casa inteira. Ou seja, não teve alteração? Sim, grande alteração, porque ela teve energia, ela teve disposição para fazer aquilo que ela não fazia muito tempo. Então, muitas vezes, uma orientação de acompanhamento com psicólogo ou terapeuta, enfim, psiquiatra,
você pode oferecer isso no final da sessão, porque ela já vai estar com oxigênio circulante, ela já tenha feito a terapia, o processo de dor já pode ter diminuído, porque isso é uma característica da ozonioterapia também, porque você pode fazer a aplicação local e já ter a diminuição da dor em minutos. Então, causa bem-estar para o paciente, causando bem-estar para o paciente, pode sugerir ele tenha uma percepção melhor de que sim, ele pode fazer outros tipos de tratamento que complementem o que ele está fazendo e que traga resultados no processo que fez com que ele te procurasse, que fez com que ele chegasse ao teu consultório, que é o processo de sofrimento, que o paciente não está ali para controlar a dor, ele está ali para controlar o sofrimento que a dor causa. Então, por isso que a saúde mental vai estar muito bem relacionada com isso e é muito importante vocês fazerem esse tipo de encaminhamento. Espero que vocês tenham gostado dessa aula da fisiopatologia, que parece, a fisiopatologia é uma coisa meio, né, fisiologia e tal, mas a gente abordou vários temas muito importantes no tratamento e todas as aulas eu pretendo tratar assim, sempre trazendo para a prática, para a realidade, para que vocês já comecem a inserir no consultório de vocês, nos atendimentos de vocês, esse mecanismo de atendimento, de ver o paciente como um todo e não como um fato isolado, tá bom? Até mais, a próxima aula.